Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T, meu nome é Giridhari Das. E eu tenho uma pergunta que as pessoas fazem e quem não fez ainda pode perguntar, né? Como que espíritos podem ver, ouvir e até mexer coisas se eles não têm olhos, não têm ouvidos, não têm um corpo para mexer? O que está acontecendo? Como é que pode? O olho está lá no corpo que morreu, então como é que um espírito, como é que um fantasma poderia fazer essas coisas? E o yoga tem uma resposta bem interessante dentro do contexto chamado Sankhya, na explicação da realidade como se dá. Eu queria compartilhar com vocês que vai resolver essa duvidazinha. Bom, então, o yoga entende, ele explica assim, ele fala, olha, na criação da realidade, essa criação da realidade, ela vai se desenvolvendo. O Sankhya explica que uma coisa sai da outra e vai desenvolvendo assim. Então, a base, tem elementos base, para construir o sistema, né, a realidade como a gente a vê agora. E lá diz que tem 5 sentidos para adquirir conhecimento, chamado Jnana Indriya, para vocês que querem aprender o sânscrito, e 5 sentidos funcionais, né? E eles são os Karma Indriya. Ok, então esse Jnana Indriya, eles são o seguinte, os 5 são cheiro, Gandha, forma, Akriti, toque, Sparsha, sabor, rasa, e som, shravamsi. 5 sentidos para adquirir conhecimento. E 5 sentidos para adquirir, para operar. 5 sentidos funcionais. Sentido de evacuar, visarga, sentido de intercurso sexual, rati, sentido de movimento, arti, sentido de fala, abhijalpa, e o sentido de pegar ou largar as coisas, silpa. Então são 5 de um tipo, 5 de outro tipo, são 10 ao todo. E aí então existem esses sentidos e os 10 órgãos, partes, correspondentes órgãos e sentidos para essas experiências do corpo, né? Seria o nariz, língua, pele, olhos, ouvido, boca, mãos, pernas, genitália e o ânus. Essas 5 partes componentes do corpo, elas na verdade não são sentidos, mas senão eles são os receptores dessas qualidades. Entendeu? Então a qualidade em si não está no órgão. Então a qualidade de enxergar não está no olho. Mas senão que existe a habilidade de enxergar e o olho recebe essa habilidade no corpo físico, mas a habilidade em si não é do olho. Bem interessante essa análise, porque que acontece? Se você vê um cadáver, tem o olho, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve nada, tem pernas, mas não anda, e assim por diante. Você vê que assim, está tudo lá, mas não tem habilidade. Nenhuma dessas habilidades, não tem nenhum dos Jnana Indriyas, nem Karma Indriyas, ou seja, não tem nenhum dos sentidos de adquirir conhecimento, nem sentido funcional, mas está lá, perna, braço, ânus, tudo, mas não funciona, porque é um cadáver. Porque esses 10 saíram juntos com o corpo sutil que estava habitando naquele corpo. Então o corpo sutil é o que a gente vê quando a gente fala, viu o espírito falou, viu o fantasma mexeu lá, né? É o corpo sutil, é aquela alma que saiu do corpo físico, mas ainda está preso num corpo sutil e ainda não reencarnou. Assim que o yoga explica. Então ela não reencarnou, não aceitou um outro corpo físico. Então ela está ainda perambulando por aí com a mesma identidade do corpo físico que já morreu. Então a pessoa fica achando que ainda é homem, ou que é mulher, ou que é não sei o quê, que é médico, que é... Entendeu? A pessoa fica com a identidade do corpo prévio, preambulando por aí, mas todo esse sentido, porque ela pode ouvir, falar, assim,
porque todos os sentidos estão com ela ainda. Agora, por não ter o elemento do corpo físico, a interação fica bem difícil. Por isso que a gente não vê tão facilmente assim o espírito fantasma fazendo, não está indo lá para o trabalho com você. Por quê? Porque sem esse corpo físico, essa interação, a manifestação desse sentido aqui para a gente fica bem difícil, fica bem complicado. Mas tá lá, tá carregado dentro do corpo sutil nesses 10 sentidos, né? Os 5 sentidos funcionais, 5 sentidos de adquirir conhecimento. Bem legal essa ideia, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, assim, para vocês entenderem um pouquinho, né? Bom, que o pessoal, né? Isso é uma explicação aí de milhares e milhares de anos, assim, que faz sentido, né? Para a gente entender a diferença entre um cadáver e um corpo vivo e poder explicar a presença, né, das manifestações de espíritos e fantasmas. Me diz aí se faz sentido para você, se você já teve alguma experiência com isso. Deixe seu comentário aí, gosto muito de ouvir de vocês. E tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.